serão proporcionalmente mais deformados e odiosos. Muitas vezes neste mundo a alma poluída está escondida em um corpo fino e belo, mas não será assim então, quando as coisas aparecerão como elas são. A forma e o aspecto do corpo serão de acordo com a deformidade infernal da alma. Assim surgirão dos seus túmulos e levantarão os olhos e verão o Filho de Deus nas nuvens dos céus, na glória de seu Pai, com seus santos anjos com ele. Então verão o seu juiz em sua terrível majestade, que será a visão mais incrível que jamais tiveram, e acrescentará ainda mais novos horrores. Essa terrível e esplêndida majestade, na qual ele aparecerá, e as manifestações de sua infinita santidade, espiçará suas almas. Virão dos seus túmulos todos tremendo e atônitos. O terror os surpreenderá. Ponto 5. Então aparecerão diante de seu juiz para prestar contas. Não acharão montanhas ou rochas que caiam sobre eles, que possam cobri-los e escondê-los da ira do Cordeiro. Muitos deles verão outros nesta ocasião que foram seus antigos conhecidos, que aparecerão em corpo glorioso e com semblante alegre e cântico de louvor, e se elevando como que com as asas para encontrar o Senhor nos ares, enquanto eles são deixados para trás. Muitos verão seus antigos vizinhos e conhecidos, seus companheiros, irmãos e suas esposas sendo levados. Serão convocados a comparecer diante do tribunal e devem ir, mesmo que não queiram, devem permanecer à esquerda de Cristo, em meio a demônios e ímpios. E isto de novo acrescentará mais espanto e fará com que seu horror seja ainda maior. Com que terror essa sociedade se ajuntará. E então serão chamados a prestar contas, serão trazidas à luz as coisas ocultas das trevas. Todas as impiedades do coração serão conhecidas, serão declaradas as reais impiedades de que são culpados. Aparecerão seus pecados secretos que foram cometidos longe dos olhos do mundo. Agora serão manifestos na luz verdadeira aqueles pecados que costumavam apreciar e desculpar e justificar. E todos os seus pecados serão apresentados com todos os seus terríveis agravantes. E sua imundície será trazida à luz para sua vergonha e desprezo eterno. Então ficará claro com muitas destas coisas hediondas, coisas que em vida faziam pouco caso, então aparecerá como terrível sua culpa e seu desprezo por um Salvador tão glorioso e bendito. E todo mundo verá, e muitos se levantarão em julgamento contra eles e o condenarão, seus companheiros a quem tentaram parar a impiedade. Outros que foram endurecidos pelo seu exemplo se levantarão muitos contra eles, e os pagãos que não tiveram tantas vantagens em comparação com eles, e muitos que ainda assim viveram vidas melhores se levantarão contra eles. Serão então chamados para um relato especial. O juiz declarará sua pena, ficarão mudos, sem ter o que dizer, pois verão então como ele é um Deus grande e terrível, ele mesmo contra quem pecaram. Então ficarão à sua esquerda, enquanto outros a quem conheceram na terra estarão à direita de Cristo em glória, brilhando como o sol, aceitos por Cristo e sentados com ele para julgá-los e condená-los. Sexto ponto. Então a sentença da condenação será pronunciada pelo juiz sobre eles. Mateus capítulo 25, versículo 41, abre aspas. Então o rei Dairi dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fecho aspas. Essa sentença será pronunciada com terrível majestade e haverá grande indignação e terrível ira aparecerá no juiz, e em sua voz com a qual pronunciará a sentença, e com que horror e surpresa estas palavras atingirão os corações dos ímpios, para quem serão pronunciadas. Cada palavra e sílaba será um mais terrível trovão para eles, e espiçará suas almas como relâmpago mais penetrante. O juiz lhe ordenará que ele se aparte dele, os expulsará de sua presença com grandemente abomináveis para ele, e os acunhará de malditos, serão uma sociedade maldita, e não apenas lhe ordenará que saiam de sua presença, mas que vão para o fogo eterno, para lá habitar como a sua única morada digna. E os que mostram como o fogo é terrível, é que ele está preparado para o diabo e seus anjos. Eles permanecerão para sempre no mesmo fogo em que os demônios
Estes grandes inimigos de Deus serão atormentados. Quando esta sentença for pronunciada, haverá no vasto grupo à esquerda temores e soluços e gritos e ranger de dentes, de uma nova forma que jamais ouvi antes. Se os demônios, estes espíritos soberbos e elevados, tremem há muitas eras de antemão ao mero pensamento desta sentença, como irão tremer quando ela vier a ser pronunciada? E como os ímpios tremerão. Sua angústia será agravada ao ouvirem a bendita sentença pronunciada para aqueles que estão à direita. Abre aspas. Então direi o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos estão preparado desde a fundação do mundo. Fecho aspas. Sétimo ponto. Então a sentença será executada. Quando o juiz ordena que não devem ir, mesmo contra sua vontade, deve ir. Imediatamente após o fim do julgamento e a pronúncia da sentença, chegará ao fim do mundo. A estrutura deste mundo será dissolvida. A pronúncia da sentença será provavelmente seguida de trovões que rasgarão os céus e tremerão a terra do seu lugar. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 diz, abre aspas, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com esplendoroso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão afligidas. Fecho aspas. Então o mar e as ondas se afligirão, e as rochas serão derrubadas, e as montanhas serão rasgadas, e haverá um estrago universal deste grande mundo. Os céus serão dissolvidos e a terra será posta em chamas. Assim como Deus em ira, em vez de destruir o mundo por um dilúvio de águas, assim agora faz com que eles se afoguem em um dilúvio de fogo. E os céus estarão em chamas, serão dissolvidos, e os elementos se fundirão com calor fervente. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. E aqueles grandes dias suciar de demônios, e ímpios entrarão nessas chamas eternas para a qual foram sentenciados. Oitavo ponto. Nesta condição permanecerão por todas as infidíveis eras da eternidade. Sua punição estará então completa e permanecerá nesta completude para sempre. Agora virá sobre eles tudo o que temeram enquanto suas almas estavam no estado separado. Habitarão em um fogo que jamais se apagará, e aqui vestirão a eternidade. Aqui suportarão 1000 anos após 1000 anos e chega ao fim. Não há cálculo dos milhões de anos ou milhões de eras. Toda a atmosfera falha aqui. Não há regras de multiplicação que possam alcançar a quantidade, pois não haverá fim. Não terão nada a fazer para passar a eternidade, a não ser serem atormentados com aqueles tormentos. E este será o seu trabalho para todo sempre. Deus não terá nenhum outro uso para eles. Esta é a maneira que responderão ao propósito de suas existências. E nunca terão descanso, nem respiração, nem expiação, mas seus tormentos manterão e sua altura, e nunca ficarão mais toleráveis, pois jamais se acostumarão a eles. O tempo lhe parecerá longo, todo momento será longo para eles, mas jamais acabará, como todas as eras de seu tormento. Aplicação. Primeiro ponto. Assim que cuidado temos que ter que nosso fundamento para a eternidade esteja assegurado. Os que edificam em um falso fundamento não estão seguros desta miséria. Os que constroem um refúgio de mentiras descobrirão que seu refúgio de nada lhe adiantará. Os muros que rebocaram com cimento frágil cairão. Quanto mais terrível a miséria, mais necessidade temos de assegurar que estejamos livres dela. Será terrível de fato ser despojado de tal matéria. Acariciamos com sonhos e vãs imaginações de ser filho de Deus e de ir para o céu, e ao fim acordar no inferno, ver nosso refúgio varrido e nossa esperança eternamente perdida, e nos descobrir engolir pela chama, e ver uma eternidade infindável diante de nós. Como será terrível! Haverá muitos que serão assim desapontados, muitos virão à porta e encontrarão fechada. Estes mesmos que esperavam aberta e baterão, mas Cristo lhe dirá que não o conhece, e o ordenará que partam, e será inútil para ele comunicar a Cristo acerca das aflições que tiveram, e como foram religiosos e como foram bem reputados na terra. Não terão resposta alguma senão, abre aspas, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós os que praticam a iniquidade. Fecho aspas. Consideremos isto e tenhamos toda a diligência em ver que edificamos na certeza de que de toda forma seremos achados em Cristo. Observemos que, se de fato estamos bem seguros desta terrível miséria,
Do que adiantará nos agradar com a noção de sermos convertidos e sermos amados por Deus? E do que adiantará termos uma boa reputação como os nossos vizinhos por alguns dias, se formos no fim lançados no inferno, e aparecermos no dia do julgamento à esquerda de Cristo e termos nossa porção eterna com os ímpios? Uma falsa esperança não tem valor e é 1000 vezes pior do que a total desespero. E quem é mais miserável do que aquele que acha que Deus perdoou seus pecados e que esperam ter uma porção com os santos na eternidade, mas enquanto isso estão se precipitando de cabeça nesta miséria terrível? Que situação seria mais triste do que as do que são assim conduzidos, vendados para a morte, prometendo a si mesmo uma felicidade que jamais virá? Pelo contrário, estarão se afogando na tribulação e angústias infindáveis. Que todos, portanto, que mantêm a esperança de seu próprio estado, vejam se estão bem fundamentados e que não descansem em sucessos passados, mas prossigam em frente para as coisas que estão adiante com toda a sua força. Segundo ponto, também podemos derivar um argumento para o desapontamento dos ímpios. Esta indignação e ira, tribulação e angústia é a porção reservada a você se continuar no seu estado atual. Você é a pessoa a quem me referia. É para você que toda essa miséria está reservada pelas ameaças da santa palavra de Deus. É sobre você que permanece essa ira de Deus. Nesse momento você está em um estado de condenação a esta miséria. João capítulo 3, verso 18 diz, abre aspas, o que não crê já está condenado, fecho aspas. Ainda não foi executada a sentença, mas você já está condenado a ela. Não está simplesmente exposto à condenação, mas já está sobre a sentença real da condenação. Essa é a porção que lhe está reservada pela lei, e você está sobre a lei e não sobre a graça. Essa é a miséria na qual você corre o perigo diário de cair. Você não está seguro nem por uma hora. O tempo em que ela virá é incerto. Você está suspenso sobre ela por um fio, que a cada dia se torna mais e mais fraco. Esta miséria terrível em todas as suas partes sucessivas lhe pertence e é sua porção. Se seus amigos e vizinhos, se todos ao seu redor soubessem qual é a sua condição, poderiam muito bem levantar a voz em um clamor alto e amargo por sua causa, quando o contemplassem. Poderiam dizer, abre aspas, eis aqui um ser infeliz condenado a ser entregue eternamente nas mãos dos demônios e ser atormentado por eles. Eis aqui um miserável que está em perigo diário de ser engolido pelo mar sem fundo de tristeza e miséria. Eis aqui uma criatura miserável e perdida, condenada a passar a eternidade em fogo que não se apaga, e habitar em meio a chamas eternas e ainda assim não tem interesse em um Salvador. Não tem nada para o defender, nada com que possa aplacar a ira de um Deus ofendido. Aqui considere duas coisas. Primeiro, você não tem razão alguma para questionar a realidade destas misérias e tormentos futuros que são ameaçados na palavra de Deus. Não se exalte com o pensamento de que isso não pode acontecer. Não diga, abre aspas, como eu saberei que existe tal miséria a ser infligida em outro mundo? Como eu saberei se isso não passa de uma fábula e que, quando vier a morrer, haverá um fim para mim e ocorrerá comigo o mesmo que acontece com as feras? Não diga, abre aspas, como eu saberei se tudo isso não passa de fantasia, de invenção humana? Como eu saberei se as escrituras que ameaçam estas coisas são a palavra de Deus? Talvez ela tenha ameaçado essas coisas apenas para amedrontar os homens, para mantê-los no seu dever, sem ter jamais a intenção de cumprir com suas ameaças. Fecho aspas. Digo que não há base para suspeitas nem razões para ela, pois não haverá um castigo futuro. É não apenas o contrário à Escritura, mas a razão. Não é razoável supor que não haverá um castigo futuro ou supor que Deus fez o homem racional, capacitado a conhecer seu dever e sensível de que merece punição. Quando não o faz, deixaria o homem abandonado para viver ao seu capricho e que nunca o puniria por seus pecados e não diferencia entre o bem e o mal. Ou que faria a humanidade e a abandonaria, que deixaria o homem viver todos os seus dias na impiedade, do adultério, homicídio, roubo e abuso e coisas tais, e permitiria que vivesse prosperamente, sem puni-lo jamais, que ficaria passivo vendo sua prosperidade no mundo.
muito além do justo, sem puni-los na eternidade.